TV Mato Grosso, canal 27, a TV da nossa terra. Programa Dr. Walid Kalil. Oferecimento Urolaser, Centro de Andrologia e Urologia Avançada. Rua 2 Lírios 533, Jardim Cuiabá. Boa noite a todos, estamos começando mais um programa aqui comigo pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e também diretamente pelo nosso canal YouTube Dr. Walid Kalil, que você pode acessar nosso programa pelo nosso canal YouTube, que ele está sendo transmitido ao vivo aqui também, né? Para aquelas pessoas que não têm o sinal da TV Mato Grosso, acompanham o nosso programa sempre pelo nosso canal YouTube, a transmissão está sendo ao vivo também. Bom, hoje nós temos um tema também muito importante, né? Nós falamos de saúde o tempo todo aqui, nosso foco é promover saúde, é tentar levar para todos vocês, nossos telespectadores, para toda a população, tudo que a gente tem de melhor, de novidades, de interessante com relação à prevenção à nossa saúde orgânica, nossa saúde mental, nossa saúde oral, nossa saúde psicológica e hoje nossa saúde física, falamos isso no programa passado, nutricional, mas hoje o tema é saúde bucal, né? Então, está vindo aí o dia do cirurgião dentista e ninguém melhor do que um especialista no assunto para a gente discutir esse tema, abordar várias patologias da odontologia, dos problemas que podem acontecer, que começam pela nossa boca e o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças, esses problemas. Então, convido o Dr. Bruno Gouveia Junqueira, vem para cá, Bruno, nosso cirurgião dentista, ortodontista, né, Bruno? Para a gente falar um pouquinho a respeito de saúde bucal. O Bruno tem muita informação interessante e com certeza vocês vão gostar das dicas que o Dr. Bruno vai dar para a gente hoje à noite, desse bate-papo que a gente vai fazer aqui no programa. Então, acompanhem conosco o nosso programa de hoje, fiquem aí, enviem suas perguntas, participem do programa, que a gente começa esse programa já, logo após as vinhetas. É isso aí, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Dr. Walid Kalil aqui comigo pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e também pelo nosso canal YouTube Dr. Walid Kalil. Para quem não tem o sinal da nossa TV Mato Grosso, pode acompanhar o programa ao vivo que ele está sendo transmitido lá no nosso canal. Hoje, um assunto bastante importante, interessante também, porque isso envolve todo mundo. Aí não tem um problema específico de uma doença ou de uma patologia que às vezes está relacionada a uma ou outra pessoa. Mas é informações de utilidade pública que todos nós devemos ter desde o nascimento, né? Através da nossa mãe, dos nossos pais, que começam a trabalhar esse processo de saúde bucal com a limpeza adequada da nossa boca, dos nossos dentes, para que eles possam crescer saudáveis, sem doença. E nós estamos hoje com um especialista, o Dr. Bruno Gouveia Junqueira, que é cirurgião dentista e especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, para falar um pouquinho para a gente a respeito dos principais problemas que geram doenças na nossa boca, nos nossos dentes, que fazem parte da nossa saúde também. Bruno, mais uma vez, boa noite. Obrigado por receber o nosso convite e estar aqui hoje disponibilizando do seu tempo para a gente falar um pouquinho a respeito da importância da saúde bucal, né, Bruno? Boa noite, eu agradeço muito o convite. Agradeço estar podendo aqui falar no programa com vocês. É isso aí. Então, Bruno, quando a gente fala em saúde bucal, a gente está relacionando a necessidade e a importância que tem da gente poder realmente dar aquela atenção necessária e a importância que realmente existe no trato com os nossos dentes, principalmente, não é isso? Sim, e isso deve acontecer desde o momento do nascimento, desde a hora que começam a surgir os primeiros dentinhos na criança, não é isso?
Na verdade, até uma concepção que as pessoas têm que acham que precisa começar a cuidar a partir dos primeiros dentes, mas na verdade, a partir do primeiro dia de vida, é importante que a gente já comece a higienizar a gengiva do neném, né, com um pano macio ou com uma gaze, para que tire ele pelo menos uma vez ao dia do leite materno. E a partir dos 5 meses, mais ou menos, começam a nascer os primeiros dentes, os incisivos inferiores, os dentinhos de leite. E aí sim, a gente começa a fazer a escovação, né? Utilizando uma escova pequena e uma quantidade de pasta bem pequena, mais ou menos de metade do tamanho de um grão de arroz, para começar a higienizar esses dentes. E falando nisso, já que você tocou no assunto creme dental, pasta dental, existe uma especificação para a criança que é diferente do adulto, Bruno, ou não? Essa criança pode usar o mesmo creme dental que os pais utilizam? Desde que seja uma pasta de dente fluoretada, que hoje já é bem sedimentado na comunidade científica, que é seguro para o uso humano, ela é bem indicada para as crianças, tá? Desde que seja nessa quantidade que foi dita, que seria o meio grão de arroz. Por quê? A criança não consegue controlar a ingestão, né? Mas se ela ingerir essa quantidade de pasta, não vai trazer nenhum mal para ela. E por que é importante que seja fluoretada e pode ser igual à pasta dos pais, igual à pasta que os adultos utilizam? Porque o flúor ele é utilizado para proteger os dentes das cáries. Ele protege o dente da desmineralização que essa cárie provoca. Então não teria nenhum problema desde que seja na quantidade certa. Então, Isso, né? Exatamente. Ótimo, Bruno. E aí, a partir desse momento, Bruno, como é que deve ser a preocupação e os cuidados que os pais vão tendo? Porque até então, quem é responsável por essa escovação, por esse cuidado, por essa limpeza, são os pais. Sim, né? Exato. Mas vai chegar um momento que aí a criança vai adquirindo a independência dela e aí ela que vai fazer a própria higienização. Sim. Né? Uhum. É muito importante que assim que a criança comece a ter já um pouco de coordenação motora, né, já comece a ser estimulada a utilizar, nem que seja por brincadeira, uma escova de dente, que os pais façam a criança participar desse momento da escovação, para que ela já adquira esse hábito e ela vendo os pais higienizando os dentes, ela queira fazer o mesmo. E isso, ao longo do tempo, vai gerando esse hábito que é muito importante. E é lógico que, a princípio, a técnica é bem mais simplificada, né? Os pais vão ter que ajudar fazendo bolinhas circulares, mas conforme ele vai ficando mais adulto, essa técnica fica melhor para que ela possa fazer uma correta higienização sem o auxílio dos pais. Ótimo. A gente sabe que essa higienização completa, ela envolve também não só uma boa escovação, mas também o auxílio dessa limpeza dos restos alimentares através do uso de fitas ou fio dental, não é isso? Isso, exatamente. E aí, para a criança, existe alguma técnica específica que possa auxiliar essas crianças a utilizarem ou não? É o pai mesmo que vai ter que, no início, fazer igual fez com a escovação e depois ele mesmo ensinar? Porque nós vamos chegar lá, porque o Bruno tem vídeos institucionais de ensinando, mostrando na rede social dele como é que se usa adequadamente um fio dental, como é que se usa a boa escovação correta. A gente vai mostrar, mas hoje, como que você orienta essa questão da utilização da fita do fio dental? Sim, a partir do momento que já tem ali mais de um dente, né, e que esses dentes eles têm uma certa proximidade, é importante que se utilize o fio dental, porque a escova realmente não consegue limpar toda a sujeira. Então, aí essa imagem, né? Isso é o fio dental, né? De um lado o fio, outra fita, isso? Isso. O A é uma fita, o B é o fio. Eu sempre indico a fita, porque a fita ela é mais confortável para se passar, mais fácil. E por ela ser realmente uma fita, como diz o nome, ela tem uma superfície melhor que ajuda a passar e limpar melhor. E como no início da vida a criança ainda não tem muita questão de manuseio, né? O pai ajuda, utiliza, e existem alguns artifícios que podem ser utilizados, como, por exemplo, alguns mecanismos de passa-fio que a criança segura com a mão, só que esses mecanismos, eles às vezes podem não ajudar tanto, porque é melhor que ele aprenda a passar o fio da forma correta, que são com a mão mesmo, tá? Para conseguir fazer o movimento correto, que eu vou até estar mostrando no vídeo depois. Ótimo. E, Bruno, uma vez
feito isso, basta que se faça apenas uma vez no dia ou não? Qual é a recomendação sua? A recomendação é que toda vez que se alimente, né, ou pelo menos 3 vezes ao dia, passe o fio dental e depois faça a escovação. E é bom que se faça o uso do fio dental antes da escovação para que a gente possa retirar ali todos os alimentos que estão entre os dentes e permitir que a pasta de dente entre os dentes, porque ela tem aquele efeito que eu falei para você, desde que ela seja fluoretada, para proteger os dentes das cáries. Excelente. Leandro, põe pra gente aquele vídeo do Bruno ensinando como é que faz uma escovação correta, por gentileza, ou da passagem do fio dental. Qualquer um dos dois pode ser que vai ser uma na sequência do outro. Você não sabe passar fio dental, e eu vou te provar nesse vídeo. Ai, de novo essa história de fio dental. E as consequências de você não limpar direito os seus dentes podem ser inflamação gengival, cárie, além de gerar uma infecção que pode sair até pus da sua gengiva. Então o negócio fica podre mesmo. Então, gente, por favor, pelo bem da sua saúde e da pessoa que está beijando a sua boca, aprenda a passar fio dental. Então, chega de enrolação, tá aqui o nosso amiguinho. Primeiro de tudo, eu indico, essa marca é muito boa, tá? Johnson & Johnson, mas isso aqui, ó, fita dental. Por que a fita? A fita, ela é uma fitinha mesmo. Isso aqui facilita passar entre os dentes e faz um abraçamento melhor dos dentes. Isso é muito importante para limpar direito. Outra marca muito interessante é essa aqui, da Oral-B, que apesar de não estar escrito fita, ele é uma fita de teflon, que ajuda bastante a passar, ele é bem confortável. Então vamos lá, tá aqui o fio, ó, você pode ver que ele é, na verdade, uma fita, né? Essa fita facilita a passagem, ela abraça melhor o dente. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o fio, eu não vou só passar ele reto. Eu vou abraçar o dente para um lado, abraçar o dente para o outro. Ó, entrou, ó, lá em cima, voltou. Se sujar o fio dental, se enrola um pouquinho, ó. Entrou, lá em cima, passou. Lá em cima, passou. Fazendo sempre na frente de um espelho, gente, porque o espelho vai te ajudar a visualizar o que você está fazendo, para você fazer em todos os dentes e fazer da maneira correta. Inclusive, fio dental, todas as vezes que você for escovar o dente. É melhor que você passe o fio dental antes de escovar o dente, porque aí você tira a sujeira que está ali no meio e deixa a pasta entrar entre os dentes e fazer uma limpeza melhor. Porém, se você esquecer, o importante é que você passe, tá? Passar o fio dental todas as vezes que escovar os dentes. Principalmente antes de dormir, que é a escovação mais importante. Então é isso, acabamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, manda para aquele amigo que acha que não precisa passar fio dental ou que acha que sabe, mas na verdade não sabe. E é isso, um abraço. Você não sabe escovar os dentes, e eu posso te provar. Esse é um vídeo de continuação do último vídeo que eu fiz. Eu vou falar hoje sobre escovação. Ele é um complemento, obviamente, do vídeo do fio dental, já que um tem que sempre estar atrelado ao outro, eles estão casados. Bom, para quem não se escova, como eu já tinha citado no vídeo do fio dental, o ideal é que você comece a escovação pelo fio dental, depois vá para a escovação, mas se você confundir e começar pela escovação, não tem problema, desde que você faça o fio dental depois. Então primeiro, escova, informação. A escova ela tem que ser nova, tá? A cada 2 meses você troca a sua escova, porque se você não trocar, vai começando a acumular bactéria aqui, além dessas cerdas começarem a abrir e ela perder a efetividade dela. Então é muito importante uma escova nova. Segundo, quando você for colocar pasta, não precisa encher a escova. Você pode colocar mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha de pasta. E lógico, sem pastas de clarear dente, por favor. Pastas normais com flúor. Lembre-se disso. Então depois de colocar a pasta, você vai colocar a sua escova contra o seu dente, tá? E você vai sempre angular as sardinhas 45 graus em direção à gengiva. Então em cima você vai angular para cima, ó. E vai fazer esse movimento. Depois de fazer toda essa parte da frente, aí aqui. E depois por dentro. Perceba como eu sempre estou angulando minha escova em direção à gengiva, para que essas sardinhas aqui, elas entrem no suco gengival e limpem essa região, que é muito importante e normalmente acumula tártaro quando o paciente negligencia. É lógico que eu fiz aqui mais rapidinho, mas só para lembrar. Então, essas 3 faces, aqui, aqui e aqui, e embaixo você vai angular para baixo. Aqui, aqui e aqui. Fazendo sempre movimentos vibratórios. Essa região também é muito importante escovar. Atrás dos dentes acumula bastante tártaro. Então, bastante escovação. Então faça isso também na frente do espelho, porque é importante para você saber o que você está fazendo e você fazer todas as regiões. Não utilize muita força, tá? A força é de sentir a escova massageando a sua gengiva e não precisa muita pressão para você não se machucar. Quanto ao tipo de escova, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre os tipos de escovas disponíveis, tá? Mas o importante é que ela seja nova e não precisa ser nada chique, não precisa de uma escova de R$50 para você escovar bem seus dentes. Inclusive eu não gosto das escovas extra macias, aquelas escovas muito moles. O bom é que seja uma escova que seja macia, mas não mole demais. Gente, muito importante, no final dessa escovação, sempre escovem a língua, porque aquela camadinha branca que fica sobre a língua, que é uma coleção de bactérias mortas e células mortas, cheira muito mal. Então, para que você fique com um hálito fresco, é muito importante que você escove a língua, tá certo? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Dr. Bruno Junqueira e fique ligado para mais dicas sobre escovação e saúde. Isso aí, bacana seu vídeo, hein, Bruno? Parabéns. Obrigado. Bastante explicativo, muito fácil das pessoas realmente aprenderem como é que se faz uma escovação correta, como é que faz uma limpeza com fio dental, uma fita dental. Eu sou adepto mais da fita dental. Com certeza.
Muitas vezes, Bruno, o fio dental acaba machucando. Eu não sei se é porque às vezes eu estou com algum processo inflamatório na gengiva e isso acaba colaborando para que acabe machucando, ou eu estou usando uma técnica errada, onde de repente passei com um pouco mais de pressão, de força na gengiva. Isso tem influência? Tem, é por isso que eu indico a fita, porque como os dentes, às vezes, em algumas pessoas são muito juntos, né, a passagem da fita facilita. Se você vai com um fio que não é muito bom, se for um fio de uma qualidade baixa, ele acaba sendo muito grosseiro, difícil de passar, aí você aplica muita força, aplicando muita força, ele vai com muita força na gengiva e acaba machucando. Então, o fio dental eu indico sempre algumas marcas específicas e principalmente a fita, que ajuda demais. Existe também a fita, como eu mostrei no vídeo, de Teflon, que é da Oral-B, que ele é muito liso, ele é extremamente fácil de passar, então ele é muito confortável, além dele limpar melhor por conta da área de superfície dele ser uma fita, né? Mas no frigir dos ovos, seja a fita, seja o fio, tudo a gente tem que usar para poder fazer essa higienização melhor e evitar algumas doenças, alguns problemas que podem surgir nos nossos dentes. Quais são eles? Os problemas iniciais, né, que nós podemos ter com a falta de higienização seria, primeiro, a gengivite, que é uma inflamação da gengiva, que se dá muitas vezes pela falta do uso do fio dental ou da escovação incorreta, e da cárie, que é nada mais que uma bactéria que se alimenta do restante alimentar que fica entre os dentes ou sobre a superfície dental. Isso aí é o quê? Isso aqui é uma gengivite, tá? A gente vê uma inflamação das gengivas. Está bem avermelhada, isso, Tá por isso caracteriza a gengivite, é isso? Isso, porque a gengiva saudável, ela é rosada e ela tem uma característica de ser bem pontilhada, ela parece uma casca de laranja quando ela está bem saudável. Então, se você chegar bem pertinho do seu espelho e você vê que sua gengiva está inflamada, avermelhada e inchada, é porque você não está higienizando direito, provavelmente. E doendo, principalmente na hora de uma passagem de fio dental, doendo da escovação. e sangrando. Sangrando fácil. Sangrando. Esse é o sinal clássico. E as pessoas acabam achando que não precisam, não devem passar, porque passou, sangrou. Ela fica, nossa, não vou passar porque eu estou me machucando. Mas na verdade não. Ela precisa continuar passando o fio dental e continuar escovando para reverter essa situação. Então o sangramento é um sinal de que está faltando escovação, não de que você está fazendo demais. Né? Isso é uma concepção que às vezes as pessoas têm. E além da gengivite, vamos lá, o que mais a gente tem que se preocupar? Você falou da cárie. Sim. A cárie é uma infecção bacteriana do dente, né? Isso. O que ela promove no dente? A cárie, na verdade, é essa bactéria que vive já na nossa cavidade oral. Nós temos uma coleção de bactérias na nossa cavidade oral, mas elas vivem em equilíbrio, né? E só que quando você deixa um resto alimentar ali, ela vai lá, principalmente carboidratos simples. O que seria um carboidrato simples? Açúcares, pão, trigo refinado, né? Que é a predileção dessa bactéria. Ela vai lá, ela se alimenta daquilo e o resultado dela se alimentar daquilo é liberar um ácido. E o dente é um mineral, ele é uma pedra. Ou seja, ele começa a ser dissolvido. Por isso que começa a ficar escurecido, tem um ponto escuro, e aí ele começa a penetrar dentro desse dente. Essa cárie ela pode chegar até a polpa, que seria o nervo, né? E lá ela pode criar um processo infeccioso dentro do dente. E aí a polpa é um local sagrado para o dentista. Então quando acontece o envolvimento da polpa do dente, aí você já tem uma complicação muito maior. Então se a pessoa deixa de ir no dentista e vê que a cárie progrediu, e essa cárie chega até a polpa, aí você precisa fazer já um tratamento de canal desse dente, que é para sanitizar e limpar o dente por inteiro, de dentro para fora. Só que aí o dente ele já morreu. E aí você acaba tendo que ter um dente que fica fragilizado por conta dessa cárie que não foi tratada, que poderia ter sido solucionado de uma maneira muito mais simples. Então ir ao dentista periodicamente é muito importante para detectar esse tipo de coisa. E essa cárie ainda por cima, se ela não tratada, ela pode progredir para, por exemplo, um abscesso. Um abscesso é quando essa infecção ela desce por dentro do dente e ela gera uma coleção de pus purulenta ali no ápice do dente. E isso pode, assim, inchar seu rosto, pode, inclusive, até fechar as suas vias respiratórias. É um problema sério. Você pode até chegar a falecer com esse problema, além dessa bactéria poder entrar na sua corrente sanguínea e se espalhar pelo seu corpo. Então, você pode ter uma série de doenças sistêmicas envolvendo uma infecção oral. Inclusive, vamos falar aqui de doenças
com repercussão até cardiológica, né? Com endocardites, doenças que vão aparecer, infecções que vão aparecer lá no coração, como uma endocardite ou até mesmo uma miocardite causada por uma cárie, não é isso, Bruno? Exatamente. Então, às vezes as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Por exemplo, se você tem uma infecção dental e você não trata, ou uma infecção gengival também, isso pode cair na sua corrente sanguínea se a sua imunidade não estiver boa e pode parar, por exemplo, como você falou, no coração, que a gente teria uma endocardite bacteriana. Então, o paciente que ele está com a imunidade baixa, ele tem uma série de problemas que podem acontecer advindo dessa infecção. É por isso que, mais ainda, esse paciente deve cuidar dessa infecção oral e da saúde oral para não ter esse tipo de problema. Excelente, Bruno. E além da famosa cárie, né? Porque a cárie é a mais famosa de todas elas. Sim. Aí você já falou para a gente a respeito da gengivite, né? Que é esse processo inflamatório. O que mais? O tártaro, o famoso tártaro. O que é isso aí? Explica para nós, por favor. Bom, o tártaro, para quem não sabe, ele é como se fosse uma pedrinha amarelada que se forma na raiz, próximo à raiz dos dentes, né? Seria próximo à gengiva, normalmente. Né? Ele pode se formar em qualquer lugar, mas normalmente se forma nessas regiões. E ele é nada mais do que a placa bacteriana, que é como se fosse o restinho da sujeira que você tem ali. Isso aqui, o tártaro. Por que ele se forma muito ali? Vou chegar a esse ponto. Ele nada mais do que a placa bacteriana, que é um resto de sujeira que se forma após nós nos alimentarmos. E quando a gente não escova o dente e aquela placa fica lá, a nossa saliva ela contém cálcio. E o cálcio endurece essa placa bacteriana e ele se torna o cálculo ou o tártaro. E isso aí é uma coleção e uma região que fica propícia para acumular mais e mais bactérias e inflamar cada vez mais essa gengiva, podendo culminar numa doença periodontal, que seria como se fosse a evolução da gengivite. Então, uma pessoa que não tratou a gengivite por muito tempo, ela começa a ter um problema chamado uma doença periodontal, que seria a perda das estruturas de sustentação do dente. Então, você começa a perder osso, perder gengiva, e você começa a ter uma exposição da raiz desse dente, podendo até perder esse elemento dental. E ainda existe principalmente para os pacientes que são diabéticos, eu ligo um alerta, porque a diabetes está intimamente correlacionada com a doença periodontal. Então, os pacientes que são diabéticos descompensados, eles têm uma tendência a ter uma maior incidência da doença periodontal e é mais difícil de fazer o controle da glicemia quando o paciente tem a doença periodontal pelos mediadores inflamatórios que essa doença propõe no corpo. Isso tudo, Bruno, realmente acaba comprometendo muito a qualidade de vida da pessoa, né? Com certeza. Principalmente porque essa quantidade de dentes que nós temos na boca, ela não é aleatória, né? Ela tem um propósito. Né? Sim, com certeza. E se você acaba, de repente, perdendo a saúde de 1, 2 dentes, isso pode comprometer a sua mastigação como um todo, né? Sim. O que acontece muito, que eu vejo muito no consultório, as pessoas normalmente chegam, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, perdem o primeiro molar, que é um dente muito importante para a mastigação, porque ele é um dente que ele erupciona muito cedo na boca da criança. Isso até é um alerta para os pais. A partir dos 6 anos de idade, já existe um dente permanente na boca, que não é um dente de leite, que ele não vai ser trocado, que é o primeiro molar. E esse dente, comumente ele fica cariado, porque existe uma falta de cuidado, e ele era muito extraído. Hoje em dia isso já tem sido menor essa incidência, mas quando você perde um elemento dental, os dentes do lado tendem a migrar para aquela região que ficou sem aquele elemento. Então, você tem toda uma desestabilização da sua estrutura dos outros dentes por conta daquela perda dental que você teve, né? Além da dificuldade maior de mastigação. E falando existe algum dente que a gente pode, por exemplo, tirar que não vai fazer tanta falta na boca? Assim, existem alguns tratamentos ortodônticos, por exemplo. A ortodontia é a especialidade da odontologia que trata em movimentar os dentes para que eles fiquem retos, alinhados e bem engrenados. Existem alguns casos, né, que são casos bem isolados e
e que nós tentamos não fazer isso, mas precisam ser, às vezes, extraídos alguns dentes. Normalmente a gente extrai os pré-molares, para que exista espaço para acomodar os outros dentes, porque às vezes o osso da pessoa, né, da arcada é muito pequeno e o volume de dente é muito grande. Então a gente precisa extrair um dente para poder acomodar. Porém, a gente sempre tenta não fazer isso, né? Isso é em último caso a gente faz esse tipo de coisa. Porque o dente a gente tenta preservar ao máximo, porque o dente permanente é a melhor coisa que você pode ter. A gente tem prótese, tem implante, mas o dente natural, ele é sagrado para a odontologia. Mas existem situações, como você falou, que realmente não tem jeito, né? Sim. Ou se essa arcada é pequena, para muito dente, ou se esse dente não eclodiu. Se ele está, por exemplo, um dente incluso, né? Principalmente o famoso dente do siso, né? Que O dente do siso já é um caso à parte dos outros dentes. Ele, na verdade, é um dente que normalmente tem que ser extraído, né? Acontece que, segundo as teorias, é que a evolução humana foi acontecendo, né? Nossa mandíbula, devido nós não precisarmos mais comer alimentos tão duros, né? Coisas mais industrializadas, carnes mais macias, nossa mandíbula foi cada vez diminuindo mais, só que a quantidade de dentes não acompanhou. Na verdade, há muito tempo atrás, nós tínhamos mais dentes ainda do que nós temos hoje. Mas conforme foi diminuindo, nós fomos perdendo esses dentes. Inclusive, algumas pessoas já nascem sem o siso, né? E aí, às vezes, não tem espaço para ele, muitas das vezes, e é necessário extrair ele porque ele afeta os outros dentes. Mas não é todo mundo, né, que precisa. Não é todo mundo. Se a pessoa tiver o espaço devido para aquele dente, ele fica lá tranquilamente, sem problema. Ótimo. Bom, vamos fazer um breve intervalo e aí a gente volta para o segundo bloco, porque tem mais informações importantes a respeito de saúde bucal que você tem que passar para a gente. Né, Bruno? Sim. E aí a gente continua o nosso programa, porque tem ainda perguntas dos nossos telespectadores. Então, continue conosco, que hoje eu estou conversando com o Dr. Bruno Gouveia Junqueira, cirurgião dentista, especialista em ortodontia funcional, falando a respeito de saúde bucal. E a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já, falando mais sobre esse tema tão importante que eu acredito para todos vocês. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Se você tem uma clínica ou consultório e já tentou de tudo para aumentar agendamentos e não conseguiu, eu tenho um super convite para você. Sou Paulino Rocha, faço parte do time da Master Med Market, somos especialistas em clínicas e consultórios médicos. Já temos estratégias validadas e comprovadas. E se você quiser fazer parte dessa parceria de sucesso, entre em contato conosco. Juntos vamos desenvolver o método ideal para o seu negócio e com isso fazer você parar de ter dor de cabeça com a agenda vazia e trazer mais pacientes para o seu consultório. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. Atenção! A Casa das Lentes e o Pronto-Socorro de Óculos se uniram para melhor atendê-lo. Estão localizadas aqui na Galeria Business Center, na Comandante Costa, na Sala 17. Traga sua família, seus amigos e
clientes lá do Shopping Popular, estamos aqui também aguardando vocês. Porque quando você pensar na sua visão, o local é Casa das Lentes e Pronto Socorro de Óculos. Aguardando vocês aqui. É isso aí, muito boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso programa de hoje com o tema sobre saúde bucal. Nosso convidado é Dr. Bruno Gouveia Junqueira, que é cirurgião dentista e especialista em ortodontia e ortopedia funcional bucal, não é isso, Bruno? Isso. Bom, nós falamos muito no primeiro bloco a respeito de técnicas de escovação, técnicas de limpeza dos nossos dentes com o fio dental, a necessidade de você terminar uma escovação fazendo uma boa higienização das línguas também, para evitar a litose. E o Bruno explicou muito bem isso com um vídeo que ele colocou aqui no programa e tudo mais. Quem perdeu esse primeiro bloco, não pôde acompanhar, não pôde assistir, tá aí no nosso canal, no nosso canal Dr. Walid Khalil, o programa tá na íntegra. Você pode voltar e assistir e acompanhar todo o programa que está sendo transmitido também agora ao vivo aqui pela nossa TV Mato Grosso, canal 27.1 e lá no meu canal YouTube. Só não deixa de deixar o seu comentário, não se inscrever no canal, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, e que isso é muito importante até para a gente poder divulgar essas informações todas que a gente costuma dar aqui no programa, voltada sempre para a prevenção, para outras pessoas que precisam que chegue essas informações até elas. Doutor Bruno, continuando o nosso tema, nosso assunto de hoje, saúde bucal. Falamos sobre cárie, falamos sobre o tártaro, falamos sobre o problema da gengivite, das doenças periodontais. O que mais pode comprometer a saúde bucal? Bom, com certeza, principalmente depois da pandemia, a incidência de uma doença que a gente já via acontecendo e disparou foi o bruxismo, né? Que na verdade ele não é exatamente uma doença, ele é um comportamento do nosso corpo que ele se deve principalmente a estresse e ansiedade, onde o paciente range os dentes, principalmente durante o sono profundo, e a grande maioria das pessoas acha que não tem, porém existem sinais clínicos que indicam isso pra gente, porque a pessoa não percebe, faz durante o sono, e causa o quê? Causa desgaste dos dentes, perda da estrutura óssea, e você pode até perder um elemento dental. Tem gente que aperta tanto o dente que parte ele no meio. Isso já aconteceu algumas vezes no consultório, inclusive até aconteceu com minha mãe. E ela partiu um dente no meio de tanto apertar. Então tem que fazer o tratamento desse tipo de comportamento também. Eu já quebrei um dente também. Olha lá. Isso aí, né, Bruno? Um dente partido no meio. Isso é por conta do bruxismo, né? Isso, exatamente. Na verdade, às vezes pode ser que o dente tenha algum tipo de restauro, que está antigo, mas muitas vezes o dente está íntegro, está inteiro, e a gente tem tanta força na nossa mordida que a gente consegue partir esse dente no meio. Então, é importante que, primeiro, a sua mordida esteja equilibrada, com o formato dos dentes corretos, com a sua mordida bem engrenada, e que se utilize uma placa de proteção noturna para proteger esses dentes quando detectado que essa pessoa tem o bruxismo. E existem alguns tratamentos coadjuvantes, como, por exemplo, exercício físico, diminuição do estresse, seja com caminhada ou com meditação, ou com terapia, alguma forma de diminuir todos os fatores que podem predispor a esse apertamento, né? Bom, existe as placas também, né? Você falou, né? Isso. E como é que faz? Como é que são confeccionadas essas placas? Qual a importância delas para a prevenção desses acidentes ou na evolução desse bruxismo? Certo. A placa, ela não vai tirar o bruxismo, né? O paciente vai continuar apertando mesmo utilizando a placa. Porém, muitos dos meus pacientes que vêm por conta do bruxismo, eles muitas vezes têm dores articulares, né, problemas na ATM, que é a nossa articulação temporomandibular, dores de cabeça, tensão. Muitas vezes a pessoa tem muita dor de cabeça e não sabe de onde vem. Então, a tensão muscular que você sente aqui na região da têmpora, da mandíbula, pode ser por conta do bruxismo.
E a placa ela tem a função de desencostar os dentes e alongar um pouco essa musculatura. Então, quando você coloca a placa, você automaticamente está interpondo alguma coisa ali que vai esticar um pouquinho mais o seu músculo. E se você conseguir fechar completamente seus dentes, o seu cérebro ele tem uma programação para entender exatamente onde está a sua mordida. Ele sempre busca isso. Quando ele perde essa referência, automaticamente ele aperta um pouco menos. Ou seja, você vai estar prevenindo de você atritar seus dentes, porque tem a placa interpondo, além de um alívio da musculatura, porque você vai estar esticando ela um pouco e perdendo essa referência do encaixe. Então, muitos pacientes sentem uma melhora muito grande, um alívio, né, nas dores, seja da articulação, seja muscular, e você tem a proteção dos dentes por você não ter mais o atrito deles. Então, é um mecanismo fantástico. E ela é a placa ela é feita no consultório, né, o paciente vai lá. Primeiro a gente avalia a dentição, se precisa fazer alguma correção da forma dos dentes, se está da maneira que deveria ou não. E após finalizar todas as alterações de forma de dente que são necessárias, aí nós moldamos para fazer essa placa feita em laboratório. Nós temos que ver exatamente como é a mordida do paciente para que ela seja feita sob medida. O dentista vai depois ajustar essa placa para que ela tenha todos os toques corretos e assim ela está pronta para ser utilizada pelo paciente. Excelente, muito bom isso aí. Isso realmente tem auxiliado bastante nas pessoas que sofrem de bruxismo a diminuir esse desgaste, né, Bruno? Diminuir esses riscos de evoluir para uma fratura de um dente, como aconteceu aí, Exato. de um canal, né? De repente, às vezes, tem gente que perde o dente, perde não, acaba evoluindo para um canal. Sim. Por conta do bruxismo, né? Por conta da exposição, exatamente. E muitas pessoas sofrem com dores muito fortes por conta disso, que a gente tem a nossa ATM, que é a articulação, e existe a DTM, que seria a disfunção temporomandibular, que é quando você tem tanto desequilíbrio muscular que o disco articular que fica sobre a articulação, ele começa a ser deslocado. Então, se a pessoa às vezes tem estalido, muitas pessoas têm, nem sabem o que é, né? Quando abre e fecha, houve um estalo muito forte. Isso não é normal. Isso não é normal, tá? Isso fique bem claro, tá? Tem gente que acha que, às vezes, o mecanismo de bocejar, né, de abrir a boca quando está fazendo um bocejo, está bocejando e escuta aquele estalido, não é nada. Não é normal isso, então. Não é normal. Isso aí significa que o quê? Que o seu disco articular está saindo de posição e aí o seu corpo está trazendo ele de volta e dá esse estalo. Isso aí pode acontecer uma degeneração da sua articulação, além de você sentir dores fortes por conta disso. Então é preciso você procurar um profissional habilitado para poder tratar esse tipo de situação. A importância disso aí. Isso aí causa, como o Dr. Bruno falou, muita dor nessa região da articulação entre a têmpora e a mandíbula, né? Isso, exatamente. Isso acaba, às vezes, levando até deslocamento. Deslocamento, né? Exatamente. Da mandíbula. Deslocamento de mandíbula, o paciente às vezes trava, não consegue fechar a boca, né? Já peguei algumas vezes um pronto-socorro. Acontece mesmo. Às vezes você tem que... Aí existem manobras para a gente devolver a articulação, para você voltar. Exatamente. Entendeu? Para a articulação. E às vezes você não consegue, porque... Está tão rígido a musculatura. rigidez é tão grande a musculatura, você vai ter que usar, às vezes, uma substância anestésica, um relaxante muscular. Para poder aliviar e você conseguir voltar para a posição normal. Já peguei algumas vezes. Tem muito paciente que é tão tenso, né, na musculatura que a gente precisa fazer todo um processo de desprogramação dessa musculatura, porque ele é muito rígido, ele não aceita nem manipulação. Então ele precisa usar, às vezes, alguns dispositivos especiais além da placa, para que a gente consiga um alívio dessa musculatura e tem todo um tratamento. É lógico que cada paciente é um paciente. Então, se você está sentindo esse tipo de dor, procure um profissional. Você você mandou outras imagens também do bruxismo, né? Sim. Do que ela acaba causando nos nossos dentes, né? O desgaste tão grande que pode causar, exatamente. Né? Põe pra gente, Leandro, por favor. Tem umas outras imagens de bruxismo aí da dentição, como é que fica? Por favor. Aí. Essa é uma delas, né? Esse é um bruxismo severo, né? Esse é um paciente que atritou tanto os dentes que ficou só o toquinho. Caramba! Né? Nesse caso aí, esse paciente ele precisa de uma reabilitação completa da boca, né? A gente precisa fazer um estudo para mexer em todos os dentes dele, para devolver o formato antigo dos dentes dele. E esse aí já é um bruxismo um pouco menos severo, mas você vê que ele já atritou bastante também.
Os dentes diminuem de tamanho, né? Diminui de tamanho, exatamente. Se ele fechar a boca, você vai ver que ele vai encaixar exatamente a parte de cima com a parte de baixo, que mostra que eles estão sendo atritados. E o dente, quando ele fica sem o formato dele correto, ele perde a função dele também, né? E isso pode levar a outros tipos de problema funcional, como, por exemplo, a bifração. Né? A bifração... Acho que nós temos uma imagem aí da bifração. Põe aí, Leandro, por favor. Tem uma imagem da bifração também. Vamos ver se você consegue achar a imagem da bifração. Acho que ele não... Aí, é essa aí, né? É isso mesmo. Explica pra gente o que é isso aí. Então, quando o dente ele perde o formato correto dele, ou ele não está na posição correta, e esse dente começa a sofrer uma sobrecarga, ele começa a sofrer uma flexão da sua estrutura. E com essa flexão da estrutura devido a essa sobrecarga, ele começa a perder parte da estrutura dele ali próximo à raiz. A gente vê que a gengiva subiu um pouquinho, e aí essa parte que está mais para dentro, mais profunda, é a própria raiz do dente que começou a ser exposta, e ele fica mais fino porque ele vai perdendo estrutura mesmo. E isso no futuro pode levar até a perda desse elemento dental. E isso é por um desequilíbrio da desarmonia dos dentes que está com a forma correta ou com uma posição incorreta, né, na mordida. Bruno, eu jurava que isso aí fosse só uma retração gengival. Na verdade a bifração ela é acompanhada muitas vezes de uma retração gengival. Tá? A retração gengival é a subida ali da gengiva. Essa retração ela pode ter uma bifração ou não. A bifração é essa lesão que se forma da perda da estrutura dental. E a retração gengival é quando a gengiva sobe ali naquela região. Então a retração pode ou não ter uma bifração junto dela. Tá? Então isso pode acontecer ou não. Você fala da perda dental, da estrutura dental. Às vezes as pessoas acabam evoluindo para a perda completa de um dente, seja por uma dessas doenças que a gente já falou bastante aqui. Mas tudo que a gente está tentando passar de mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, Bruno, é que realmente elas possam evitar tudo isso, né? Não chegar nesse ponto. Exatamente. E nada melhor do que, primeiro, esse acompanhamento contínuo, né? Esse acompanhamento periódico com o cirurgião dentista, com o especialista no assunto, né? Se ela já desenvolveu alguma alteração na sua mordida, na sua estrutura dentária, tem que pegar um especialista como você que é capaz de devolver de estudar o funcionamento adequado, de como que é a mordida, de reequilibrar, de readaptar de novo essa pessoa para que possa aproveitar o que tem desses dentes na boca. Com certeza. Porque hoje está muito em voga o implante dentário, né? A gente vê muitas pessoas conseguiram se livrar das famosas próteses, das famosas dentaduras, né? Através do implante dentário, que realmente foi uma revolução dentro da odontologia, né? Sim, com certeza. Mas assim, a gente vai fazer de tudo, primeiramente, ajudando com que através desse acompanhamento, através de uma avaliação rotineira com o seu especialista, com o seu dentista, você possa evitar que chegue num estado como esse, né? Eu até brinco com meus pacientes, né? Eu falo, olha, se você tivesse vindo aqui antes, a conta seria menor. Porque o que acontece? Quando você tem um problema e você deixa ele evoluir porque você, não estou sentindo nada, não vou precisar de um dentista, não está acontecendo nada, ele está lá, ele está só crescendo. Quando você sente alguma coisa, normalmente é porque já evoluiu muito. Aí você começou a sentir dor, começou a sentir um incômodo, quer dizer que o problema ele já chegou a um nível muito pior do que ele deveria ter sido solucionado antes. E se você consegue ir no dentista periodicamente, pelo menos uma vez por ano, e não é só ir no dentista para fazer a limpezinha, tá? É muito importante que seja solicitado um exame radiográfico para ele faça um acompanhamento não só clínico, como do raio-x também para ver se você tem cáries, tem alguma alteração, para que qualquer tipo de problema seja evitado, porque muitos dos processos que acontecem, por exemplo, de cárie, eles são silenciosos. Às vezes a cárie evolui ao ponto de chegar até o nervo e dar um canal sem o paciente sentir absolutamente nada. E aí você tem um problemão que fica muito mais caro também, né, para solucionar, porque não foi feita a visita periódica ao dentista que deveria ter sido feita. Ou às vezes até foi, mas o dentista não teve a perspicácia de pedir um exame, de olhar direito, né, da forma que deveria ser, e esse paciente acaba sendo lesado por conta disso.
E antigamente a gente vê muitas pessoas que acabavam desenvolvendo esses quadros de infecção no dente, que é a famosa cárie, e já chegava numa fase... Já se extraía. Sim. Não tinha o trabalho da recuperação, né? Foi uma mudança total da visão da odontologia, né? Hoje a gente tem uma visão de conservar, né? Ao máximo, tentar ao máximo conservar aquela estrutura dental. Se não é possível, nós fazemos o implante, graças a Deus hoje a gente tem isso para ajudar, mas nós não fazemos mais extrações em massa como eram feitas antigamente. Tanto é que hoje em dia, né, pela minha amostragem, muitos pacientes mais velhos, eles têm realmente falta de dente, precisam de implantes ou já têm implantes por conta disso, mas aos poucos isso está mudando, né? Isso é muito bom. Que bom. E é importante, como eu falei, já citei, é você escolher alguém com quem você possa passar periodicamente e fazer seu exame, fazer uma radiografia, como o Bruno falou, principalmente se houver suspeita de alguma alteração, né, Bruno? Isso dá para ver através do exame físico. Na hora que você está examinando a boca do paciente, você consegue ver se de repente há suspeita de que um dente possa estar sendo comprometido por uma cárie, ou esse dente pode mostrar sinais de que ele precisa de algum reparo? Existem vários sinais que nós podemos notar no exame clínico, né? É importante, mas até você como médico sabe que os exames auxiliares, né, os exames que nós pedimos nos laboratórios, no caso dos dentistas, os exames de imagem, né, radiográfico, tomográfico, eles são essenciais porque a gente não consegue ver tudo, né? Existem alterações que ficam ali por debaixo da gengiva ou entre os dentes, que não são possíveis de se ver só com o olho clínico. Então, um auxilia o outro. Então, é indispensável um não larga a mão do outro. Para você ter um exame, um diagnóstico conclusivo de um paciente, você precisa solicitar o exame e ter a parte clínica também. Excelente. Bom, dando continuidade a essa questão dos grandes problemas que a gente pode encontrar que possam realmente atrapalhar o desenvolvimento ou prejudicar a saúde dos nossos dentes. O que mais a gente deveria se preocupar hoje? Olha, hoje eu acho que com certeza existe uma mercantilização muito grande da questão estética, né? Não sou hipócrita em dizer que não faço, eu também faço. A estética ela é bem-vinda em muitos casos e indicado, né? Feita da maneira correta, ética. Porém, existe uma sobreindicação disso, até porque o brasileiro ele gosta muito do dente branco, né? Isso difere um pouco em cada cultura, mas o brasileiro é aficionado por estética e dentes brancos. E aí muitas pessoas acabam se aproveitando disso. E acabam fazendo alguns trabalhos que fazem de uma maneira mais rápida e grosseira, e para ganhar dinheiro fácil, rápido. Só que o problema é que quando um trabalho estético, por exemplo, a lente que é a mais famosa, a lente de porcelana ou a lente de resina, quando ela não é feita da maneira correta, bem adaptada ao dente, sem excessos, ela vai causar ali um acúmulo de alimentos e de bactérias, de sujeira, que às vezes o paciente não consegue higienizar. Até trouxe uma imagem, né, de uma paciente que eu atendi, com as gengivas bem inchadas por conta da lente. Porque acontece? Como a lente tinha um degrau muito grande entre a gengiva e o dente, ali vai acumulando muita bactéria e vai acumulando muita sujeira. E a paciente, por mais que ela escove, por mais que ela passe fio dental, ela não consegue eliminar aquilo ali. Então você acaba criando um quadro de gengivite que evolui para uma periodontite. E aí nós voltamos lá porque nós falamos no início. Você tem uma infecção recorrente, crônica, que você pode ter uma bactéria entrando no seu sistema. Você já teve óbitos por conta disso. Então não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, essa falta de ética em sobreindicar esses tratamentos e fazer eles da maneira errada. Mostra pra gente aí, eu acho que tem essa imagem, o Bruno mandou para nós. Põe, Leandro, por favor. É uma imagem é uma foto que o Dr. Bruno mandou da gengivite. É mais para baixo. Não é esse não. Não, mais para baixo. É outra. Pode descer, naquela sequência que ele enviou. Próxima. Tá. Enquanto a nossa produção vai procurando a foto lá. E
Uma vez, vamos lá, hoje tem limites, já que você falou na questão da estética. A gente vê que as pessoas buscam muito isso mesmo e a preferência brasileira é por dentes muito brancos. Na hora que você abre a boca, mostra o sorriso, você só vê aquela coisa muito branca. Né? E não é a cor natural do dente, né? Não é a cor natural. É lógico que todos nós queremos dentes mais brancos, é normal isso, as pessoas buscam isso, mas existe, né, um limite que deveria existir, um limite para que não ficasse muito artificial. Mas eu acho que assim, se a pessoa quer, tudo bem fazer o dente muito branco, desde que ele esteja biologicamente adaptado para que aquela pessoa não tenha problemas em decorrência daquilo. E outro problema muito grande é que as pessoas acabam tendo os dentes desgastados, dentes inteiros, que estão ali saudáveis, e o profissional vai lá e desgasta o dente daquela pessoa inteira, porque ela quer um dente super branco, então ele precisa de um espaço ali para fazer isso. E as pessoas muito jovens acabam tendo os dentes totalmente desgastados. E isso deveria ser até criminoso, né? Porque a pessoa não vai ter mais aquele dente novamente. Aquele dente não é igual a pele que cresce, né? O dente é aquilo e pronto, e vai ser pelo resto da sua vida aquele dente. Então, se você pega e desgasta, você perdeu aquela estrutura para sempre, né? Então, aí, é isso aí, Bruno? Isso. Esse é um paciente que eu recebi, né, que veio de outro profissional, ela fez um trabalho estético. Se você percebeu, como eu já tinha citado sobre as gengivas, elas estão bem inflamadas, bem avermelhadas, né, inchadas. E quando eu pressionava essa gengiva, ela escorria pus. Saía aquele líquido branco do pus, que era uma coleção de bactérias. Aí eu pedi um exame auxiliar, uma tomografia, para ver como estava. E existia um degrau enorme entre essa lente que foi colocada e o dente dela. Estava impossibilitando ela de higienizar corretamente e estava gerando, além de desconforto, dor, mau cheiro, né? Um mau cheiro muito forte. E essa inflamação recorrente que fez com que ela tivesse uma perda óssea, e essa perda óssea é irreversível. Então é uma menina super jovem, que por um ato de um profissional que não fez o trabalho da maneira como deveria ser, ela vai ter uma consequência pelo resto da vida dela, que ela nunca vai poder mudar, porque ela teve uma perda óssea generalizada. Existem, lógico, tratamentos para a gente reverter, antes que seja tarde demais, para ela não perder os elementos dentários, mas o que foi perdido é muito difícil de reaver, né? Então, o profissional ele tem que ter muita ética na hora de indicar um tipo de procedimento como esse. Com certeza, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Todas as áreas, e principalmente nessa sua, como você falou, você se preocupou muito bem e citou a questão da mercantilização. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem visto isso com frequência em todos os segmentos, principalmente, vou falar na saúde, que é onde é a minha área, eu sou médico, o Dr. Bruno é dentista, e ele observa isso dentro da odontologia, observa isso dentro da medicina, e a gente realmente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que estão muito preocupados apenas em lucrar, né? E às vezes não esquecerem de que existe, acima de tudo, uma ética que deve ser respeitada, onde a gente tem que colocar em primeiro lugar, né, a segurança e o melhor para o paciente. Certeza. Não a gente pensar simplesmente, eu vim aqui, doutor Bruno, eu gostaria de ter meus dentes todos brancos. Nossa, ótimo, vamos colocar lente de contato. Você vai ficar lindo de lente de contato. Ok, mas precisa? Eu estou precisando? É o mais importante? É o principal para mim? O que isso vai me proporcionar? O que isso pode causar no meu futuro? Então, realmente, essa preocupação sua é uma preocupação nossa, que a gente defende muito a medicina, a odontologia, a fisioterapia, a saúde do modo geral, de uma forma cada vez mais segura e ética. Essa é a bandeira que a gente levanta aqui. Mas vamos fazer mais um breve intervalo, Bruno, porque aí eu quero que você explique um pouquinho para a gente a respeito da ortodontia mesmo. Qual é o espaço dela ainda? Qual é o espaço que a ortodontia ainda ocupa, já que muita coisa você consegue fazer sem a aplicação dos famosos aparelhos ortodônticos, né? Sim. Lógico, existe muito espaço ainda para os aparelhos ortodônticos, até para aquelas situações, para aquelas condições onde a gente vê dentes muito apinhados, dentes tortos demais, que você às vezes só vai conseguir colocar ele de volta
posicionar ele adequadamente após um período de aparelho ortodôntico. Eu já usei um aparelho ortodôntico lá atrás, há 15 anos atrás. Eu queria que você explicasse para a gente se ainda existem esses aparelhos, se eles ainda têm uma importância grande dentro da odontologia ou se isso está sendo substituído por outra técnica, tá bom? Certo. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Continue aí, acompanhe o nosso programa, que a gente volta já já falando mais sobre saúde bucal com o Dr. Bruno Gouveia Junqueira e eu no programa de hoje. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Se você tem uma clínica ou consultório e já tentou de tudo para aumentar agendamentos e não conseguiu, eu tenho um super convite para você. Sou Paulino Rocha, faço parte do time da Master Med Market, somos especialistas em clínicas e consultórios médicos. Já temos estratégias validadas e comprovadas. E se você quiser fazer parte dessa parceria de sucesso, entre em contato conosco. Juntos vamos desenvolver o método ideal para o seu negócio e com isso fazer você parar de ter dor de cabeça com a agenda vazia e trazer mais pacientes para o seu consultório. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. Atenção, a Casa das Lentes e o Pronto-Socorro de Óculos se uniram para melhor atendê-lo. Estão localizadas aqui na Galeria Business Center, na Comandante Costa, na sala 17. Traga a sua família, seus amigos e clientes lá do Shopping Popular. Estamos aqui também aguardando vocês, porque quando você pensar na sua visão, o local é Casa das Lentes e Pronto-Socorro de Óculos. Aguardando vocês aqui. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Se você tem uma clínica ou consultório e já tentou de tudo para aumentar agendamentos e não conseguiu, eu tenho um super convite para você. Sou Paulino Rocha, faço parte do time da Master Med Market, somos especialistas em clínicas e consultórios médicos. Já temos estratégias validadas e comprovadas. E se você quiser fazer parte dessa parceria de sucesso, entre em contato conosco. Juntos vamos desenvolver o método ideal para o seu negócio e com isso fazer você parar de ter dor de cabeça com a agenda vazia e trazer mais pacientes para o seu consultório. Sejam bem-vindos.
É isso aí, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre saúde bucal, com o nosso convidado, o Dr. Bruno Gouveia Junqueira, que é cirurgião dentista e especialista em ortodontia e ortopedia bucal, né? Ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Ortopedia funcional dos maxilares. Eu acostumado com a minha área médica, né? Uhum. Acabo... Mas, Bruno, vamos lá. A gente terminou o segundo bloco falando a respeito dessa questão da parte estética, sim, dos limites que devem ser, né, respeitados. Exatamente. E você tinha uma imagem para mostrar para a gente? Você queria fazer uma observação? Eu queria fazer, antes de mostrar a imagem, fazer a observação de que eu também realizo muitos procedimentos estéticos, tá? E se o paciente tem uma insegurança com o seu sorriso, ele não se sente bem sorrindo, é mais do que bem-vindo que ele faça um tratamento estético, porque assim como a cirurgia plástica trata das inseguranças da pessoa, se a gente tem essa possibilidade, que isso seja feito e que, na verdade, uma das grandes felicidades minhas é para poder proporcionar isso para meus pacientes. Só que fazer isso da maneira correta. Então, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Que essa imagem ali você pode ver, são facetas em resina que eu realizei. E ali, o que são aquelas setinhas pretas? É a indicação de que próximo à gengiva ali eu fiz o acabamento correto, sem excesso. E esse paciente ele pode se alimentar do que ele quiser, que ele vai conseguir higienizar perfeitamente. Ou seja, para sempre ele vai ter uma boa saúde gengival, ele vai ter uma boa saúde dos dentes. E se ele fizer uma boa higienização, ele não vai ter problema nenhum. E essa é uma maneira correta de se fazer, sem afetar o resto das estruturas dentais para melhorar a questão estética. Ótimo, Bruno. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Essa questão da faceta que você falou aí, que são essas lentes de contato, elas podem ser feitas de resina, que você citou, que é esse modelo. Sim, e isso. Também podem ser feitas de quê? De porcelana. O que é que muda? Certo. A resina é um material que é como se fosse vem num tubo, uma massinha, né, que ela endurece com uma luz que a gente coloca e ela pode ser moldada sobre o dente. Então, muitas vezes a gente consegue fazer acréscimos ali sem desgastar o dente, se for possível. Algumas vezes precisa fazer um pouco de desgaste, isso depende. Essa resina, ela vai ter uma durabilidade, quando ela é muito bem feita, e se o paciente cuidar, ali de até uns 10 anos, né, 10 a 12 anos. Já isso comparando lentes, né? A lente de porcelana e a lente de resina. Já a de porcelana, ela vai ter uma durabilidade muito maior por conta da questão do material mesmo, que ele não absorve nenhum tipo de pigmento da nossa alimentação. A resina ela pode amarelar, a porcelana ela não amarela. Então ela vai ter uma durabilidade maior, sendo ali de 20, 30 anos se o paciente cuidar bem. Porém a porcelana ela requer um certo ajuste no dente para que ela seja colocada. Então, às vezes, é um paciente muito jovem, com dente muito íntegro, a gente prefere fazer uma resina, que vai ser um pouco mais conservadora, e um paciente talvez um pouco mais velho, ou dependendo do tipo de hábito do paciente, do objetivo dele, a gente já indica a lente de porcelana, que é possível se fazer com pouquíssimo desgaste, porém existe um pouquinho, entendeu? Essa é a grande diferença principal, mais durabilidade e como ela é feita. Certo. Bruno, vamos para a ortodontia, então. Vamos. Até porque esse trabalho que você faz acaba... Ele envolve a sua especialidade ortodôntica. Com certeza. Você consegue fazer essa reabilitação, melhorar essa questão dos ajustes, né, do posicionamento dos dentes, sim, né, tanto com o auxílio da resina, seja com a porcelana, mas e o papel dos aparelhos ortodônticos? Explica para a gente qual é o avanço que a odontologia tem provado ao longo desses anos. Eu acho que a odontologia avançou muito em vários aspectos, né? Dentro da bucomaxilofacial, dentro da implantodontia, da periodontia, da ortodontia. Na ortodontia, quais foram os avanços que você considera que foram assim, bastante importantes hoje no tratamento dos pacientes que têm, por exemplo, os dentes tortos, apinhados, que precisam de uma correção? Certo. Como você falou, na verdade, muitas vezes esses tratamentos estéticos, eles necessariamente precisam passar pela ortodontia. Isso volta até naquele ponto que a gente falou sobre mercantilização. A ortodontia, muitas vezes, ela é necessária para que aqueles dentes estejam bem engrenados, para que promova-se saúde, para que aquele paciente tenha um equilíbrio ali do sistema dele, para que se possa fazer uma estética, né? Lembrando que essa importância dessa engrenagem, né, ou seja, do acoplamento correto
dos dentes, Isso, né? exatamente. Dos superiores com inferiores, vai proporcionar para o paciente, para a pessoa, uma mastigação mais correta, né? Um desgaste menor, porque como qualquer outro órgão do nosso corpo, os dentes também se desgastam. Exatamente. Né? Se desgastam com a oxidação, se desgastam com os alimentos, se desgastam com as mordidas. E não só isso, o posicionamento correto dos dentes pode melhorar a respiração do paciente, também. A fonética, a fala, todo o convívio social dele é afetado por essa posição. E tem alguns pacientes que até têm disfunções temporomandibulares que estão correlacionadas com a posição do dente. Né? Então, a posição correta da engrenagem dos dentes, ela é muito importante para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, certo? E aí, voltando lá, eu te atrapalhei, vamos lá na questão dos aparelhos. Sim, aí. claro. Explica aí. Hoje em dia nós temos, né, ainda os aparelhos fixos são excelentes, né, os aparelhos que são os brackets clássicos colados, eles podem ser utilizados. É lógico que eles são é necessário um bom operador para que possa fazer o tratamento da maneira correta, porque assim como qualquer coisa pode ser operado da maneira errada, né? Certo. Já de evolução que nós temos para o conforto do paciente, que é um tipo de tratamento que hoje em dia nós temos utilizado bastante, são os alinhadores invisíveis, né? Os alinhadores são placas transparentes, né, de um plástico especial, que eles servem justamente para movimentar o dente pouco a pouco. E nós temos hoje softwares muito avançados de planejamento dessa questão ortodôntica, onde a gente consegue medir milimetricamente cada movimentação que a gente vai fazer. E a gente consegue, inclusive, associar muitas vezes a tomografia do paciente, ou seja, você tem uma imagem ali de como está o osso do paciente e você consegue, antes mesmo de fazer esse tratamento, você já consegue ver como vai ficar o resultado. Então isso auxilia muito na previsibilidade e no conforto também, porque aí o paciente não precisa usar um aparelho fixo, por exemplo, não vai ter bracket incomodando ele não vai ter fio furando a boca dele. Então, além da questão tecnológica do planejamento ter melhorado, a gente tem conforto para o paciente, uma estética melhor e a aceitação dos pacientes tem sido muito maior com esse tipo de tratamento hoje em dia. Tenho feito bastante. Que bom, né? Você vê com os avanços dentro em todas as áreas da saúde só traz benefícios nos nossos tratamentos para nossos pacientes. E aí, uma vez hoje, quem precisa de um aparelho como esse, ele tem que se programar para usar por quanto tempo? Qual é a média de uso de um aparelho desse para uma pessoa que tem, por exemplo, os dentes apinhados? Tem que usar em cima, embaixo? Tem que usar... Como que funciona isso aí? É lógico que cada tratamento é individualizado, né? Temos que fazer uma análise de cada paciente, mas normalmente é necessário tratar a parte superior e a parte inferior, porque como a gente falou, é uma panela e a tampa da panela. Certo. Então é uma engrenagem, né? Os dentes eles realmente se engrenam, existem parâmetros que a gente utiliza para saber se eles estão se engrenando da maneira correta, e a gente normalmente precisa alinhar esses dois parâmetros, então se faz o tratamento superior e inferior. Nessa modalidade com os alinhadores, o tempo pode variar drasticamente, porque existem casos drasticamente diferentes. Porém, se for colocar uma média, diria de 8 a 12 meses. Tá? Normalmente todos os tratamentos circulam nesse tempo. Alguns duram um pouco mais, outros duram um pouco menos. Então vai depender da complexidade. Né? Mas a gente tem o tratamento com alinhador, quando o paciente colabora, normalmente ele avança até mais rápido do que com o aparelho fixo. Bacana. Bruno, e depois que a pessoa alinhou, colocou no lugar, aí vem o arremate final, né? Aí você vai, através da avaliação, se a mordida ficou no lugar, se ficou tudo certinho, ou se há necessidade de fazer algum preenchimento, algum acerto. Sim. Aí você vem com esse trabalho que você mostrou aí, que pode ser feito com resina, pode ser feito com a porcelana, Sim. Que isso não é só estético, né? Exatamente. Isso é funcional também, né? Também. Muitas pessoas não sabem, mas a estética na odontologia, né? No próprio significado da palavra, se você for olhar, a estética está correlacionada à função com a cosmética, que é a aparência do belo junto com a função. Então, os dentes, eles têm os formatos que eles têm, não é porque Deus achou bonito, ele fez o formato, como tudo que ele criou, né, tem um propósito. E os dentes também têm seu propósito, é por isso que cada dente tem aquele formato. Então, quando a gente
tem essa perda, seja pelo bruxismo, seja por um desgaste, seja por alguma coisa, é importante que a gente recomponha essa forma desses dentes para que eles exerçam a função deles corretas. Por exemplo, os dentes anteriores, eles são mais afiados, eles têm a função de cortar os alimentos. O dente canino é um dente muito importante para a boca, porque ele guia os movimentos da mastigação, porque o nosso movimento da mastigação é circular. E os molares, eles têm aquelas formas, as cúspides, para triturar os alimentos lá na parte posterior, para que a gente consiga deglutir esses alimentos. Quando a gente perde essa anatomia desse dente, ele acaba perdendo a sua função e todo o sistema sofre com isso. E muita gente desenvolve problemas gastrointestinais porque não tem uma dentição saudável para fazer uma boa mastigação. Para poder entregar esse alimento que deveria ser muito bem mastigado e entregue ali para a primeira passagem, que é a boca, passar lá para o tubo digestivo, entrar no estômago, receber o primeiro ataque de sucos e enzimas gástricas e digestivas, para depois seguir adiante para o intestino para serem absorvidos, porque não foi bem triturado, não foi bem mastigado. Exatamente. Bom, Bruno, vamos para algumas perguntas que são importantes também, você tirar a dúvida dos nossos telespectadores, como a Mariana, de 28 anos, do bairro Jardim das Américas. Ela faz a seguinte pergunta: escovo meus dentes 3 vezes ao dia, mas ainda tenho muitos problemas com tártaro. O que pode estar errado na minha higiene? Provavelmente, Mariana, a sua técnica escovatória pode não estar exatamente como deveria ser. Então é muito importante que você vá a um dentista habilitado para poder te ensinar isso, ou até hoje em dia a gente tem o recurso da internet, como eu mostrei no meu perfil, lá tem o conteúdo, para melhorar a sua qualidade da técnica escovatória. E também, dependendo da quantidade de vezes que você se alimenta no dia, você talvez não esteja escovando o suficiente para a quantidade de vezes que você come. Então é preciso alinhar esses 2 pontos. A Paula, do bairro Morada da Serra, pergunta o seguinte: uso uma escova de cerdas duras. Isso pode machucar minhas gengivas ou causar outros tipos de problemas? Pode. O indicado é que se utilize uma escova macia, tá? As cerdas duras podem machucar a gengiva e provocar lesões que não são benéficas. A Tatiane, do bairro Alvorada, pergunta o seguinte: tenho gengivite e meu dentista recomendou o uso do flúor. O flúor realmente ajuda a melhorar esse quadro? Na verdade, o flúor ele é importante para proteger os dentes das cáries. A gengivite já seria uma questão da sujeira que é formada após a nossa alimentação. Então, a gengivite é tratada com uma boa higienização. O flúor ele faz parte de todo o contexto para proteger seus dentes, porém a gengivite é especificamente remover bem a placa bacteriana que você se forma após a alimentação. A Ana Paula, de Várzea Grande, pergunta o seguinte: tenho bruxismo e acordo frequentemente com dores na mandíbula. Existe algum tratamento que possa aliviar esses sintomas? Existe sim um tratamento. É necessário equilibrar a sua mordida, a gente entender como está ali a situação e muitas vezes é indicado uma placa para proteger seus dentes e aliviar um pouco essa musculatura. A Cláudia, do bairro Jardim Cuiabá, faz a seguinte pergunta: eu uso lentes de contato nos dentes, mas tenho percebido que elas estão descolando. Isso pode ser algum erro no procedimento ou na minha higiene? Quando a lente descola por inteiro, né, a gente fala que é um problema de adesividade. Muitas vezes foi um erro na hora de fazer o procedimento que o profissional não colou a lente da maneira correta. O Renato, de Rondonópolis, faz a seguinte pergunta: fiz facetas nos dentes há alguns anos, mas agora eles estão manchados. Isso pode ser devido à má qualidade do material? Pode ser devido à má qualidade do material, mas também pode ser um problema na higienização. Então, é preciso ser investigado para entender o que aconteceu. Pode entrar, inclusive, resíduo entre a faceta e o dente, não pode, Bruno? Pode, isso pode manchar também o dente, não pode? Tanto a lente de porcelana quanto a lente de resina, né, as duas são coladas com resina. E essa interface entre o dente e a lente ali, se não é bem higienizada, existe uma situação que a gente chama de infiltração. Isso acontece até com as restaurações que não são lente. Então, por exemplo, se você tem uma restauração que você não cuida direito e você tem um processo carioso ali, essa cárie consegue dissolver o adesivo que gruda a resina no dente e entrar a bactéria entre o dente e essa restauração. E aí a gente tem uma cárie secundária, que é muito frequente.
A Juliana, do bairro Jardim Europa, faz a seguinte pergunta: a cárie pode ser transmitida de uma pessoa para outra através de talheres ou através do beijo? A bactéria em si, ela pode até ser transmitida, porém, na maioria das pessoas tem essa bactéria na cavidade oral. O que importa mesmo é se ela está em equilíbrio ou não. Se você deixa ali o resto de alimento para ela se multiplicar e ficar em excesso, aí você vai ter um problema. Agora, você ter uma bactéria da cárie na sua boca, não tem problema. O Gustavo, do bairro Santa Rosa, pergunta o seguinte: o uso excessivo de enxaguantes bucais pode fazer mal aos dentes ou à gengiva? Não faz mal, tá? Porém, ele não resolve o problema da higienização. É necessário que você escove, passe fio dental e não substitua a escovação pelo uso do enxaguante bucal. A Beatriz, daqui de Cuiabá, pergunta o seguinte: estou com muitos problemas de sensibilidade nos dentes. O que pode estar causando isso e como tratar? Olha, a sensibilidade é um problema muitas vezes associado ao bruxismo. É lógico que é preciso analisar o seu caso, porque tem vários fatores que podem gerar essa sensibilidade, mas hoje em dia o apertamento dental e o desgaste excessivo dos dentes é o que mais gera sensibilidade. A Camila, de Lucas do Rio Verde, pergunta o seguinte: minha filha tem 8 anos e está começando a usar aparelho ortodôntico. Como posso ajudá-la a cuidar melhor dos dentes durante o uso do aparelho? Olha, excelente pergunta. É muito importante que se compre alguns materiais para a higienização de pessoas que possuem aparelho, como, por exemplo, um fio dental específico que tem um passador de fio que vai ajudar a sua filha a passar o fio dental entre o fio metálico e o dente. E algumas escovas que têm tufos menores que conseguem limpar entre os brackets. Isso vai auxiliar também ela a deixar mais bem higienizado os dentes dela. Tem muita pergunta aqui. O Carlos, do bairro Areão, pergunta o seguinte: tenho bruxismo e uso uma placa de mordida, mas ainda sinto dor. Isso é normal? Devo procurar outro tratamento? É importante a gente estar sempre revisando esse tratamento, revisando essa placa. Se você está com dor, é sim importante que você volte ao dentista e procure um tratamento, porque o intuito é a gente fazer cessar essa situação, né? E o Rodrigo, do bairro Dom Aquino, faz a seguinte pergunta: ouvi falar que dentes desalinhados podem causar problemas digestivos. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Como nós comentamos aqui, a falta de engrenamento correto dos dentes faz com que você não consiga mastigar direito os alimentos e você acaba gerando todo um problema do sistema porque você não mastigou da maneira correta esse alimento para que seu estômago conseguisse digerir e pode resultar num problema gastrointestinal. É isso aí, Bruno. Muitas outras perguntas aqui dos nossos telespectadores já foram respondidas, eu não vou citar aqui porque você falou muito no primeiro bloco, como eu falo, até chamei a atenção para quem perdeu o primeiro bloco, só ir lá no nosso programa aí que está gravado, né? Tá finalizando já, mas vai ficar gravado, tá no nosso canal no YouTube, Dr. Walid Khalil. Você pode acompanhar, tirar todas as suas dúvidas, que o Bruno explicou assim de uma forma muito fácil, muito simples, para que você possa entender direitinho como que você pode prevenir muitos problemas. Doutor Bruno, quero agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje. Foi muito boa essa entrevista que nós tivemos, esse bate-papo. Eu tenho certeza que eu cumpri com minha obrigação, minha função hoje da gente levar um pouco mais de informação, principalmente a respeito de saúde bucal, que é muito importante para a nossa saúde do modo geral. Com certeza. Não é isso? Agradeço muito o convite, agradeço todo mundo que mandou suas perguntas e obrigado mesmo pela possibilidade de estar aqui. É um prazer, Bruno. Espero poder contar com a sua participação em outros programas também, para a gente falar mais a respeito de saúde bucal, que é um tema também muito importante para nós. Com certeza, muito obrigado. Tá bom? Bom, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, telespectadores, que ficaram conosco até agora, participando do programa, enviando suas perguntas e realmente sem vocês não tem sentido, não tem nenhum objetivo a gente estar aqui toda terça-feira, ao vivo, a partir das 19h30, na TV Mato Grosso, canal 27.1, falando sobre saúde, sempre escolhendo temas importantes, de relevância,
para que a gente possa esclarecer e tirar dúvidas de todos vocês, nossos telespectadores, que realmente nos valorizam e participam do programa, ajudam a gente a construir cada dia, cada semana um programa melhor. Lembrando que esse programa repete na íntegra, quinta-feira às 22 horas, sábado às 14 horas e domingo às 21 horas. Tá? E ele está disponível no meu canal YouTube, Dr. Walid Khalil, para você acessar, se inscrever, enviar suas perguntas e comentários que são muito importantes para todos nós. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, uma excelente semana e até o nosso programa, se Deus quiser, falando de um novo assunto, de um novo tema, um novo convidado. Um abraço a todos. Obrigado. Fica aqui, eles vão fazer uma foto nossa. TV Mato Grosso, canal 27, a TV da nossa terra.